A paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma lição, a lição 9, classe de juvenis, o sacrifício do Redentor. Tudo bem com vocês? Eu sou o diácono Denis Pereira, esse é o canal, o nosso canal Denis Pereira Oficial, o canal da Escola Dominical. Deixa eu te lembrar que nós temos aqui as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes. É um prazer ter por aqui semanalmente pastores, diretores, coordenadores, professores, alunos, todos que amam a escola dominical. Temos assuntos aqui para liderança. Fala para mim aqui nos comentários se você lidera departamentos na sua igreja, os juniores, os adolescentes, os jovens, os juvenis. Fala para a gente aí e manda pergunta, manda sugestão aqui para a gente conversar. Eu vou gravar um vídeo respondendo você, te dando aí alguma dica, alguma sugestão. Vamos trocar informações. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Conheça melhor nosso ministério, nossas viagens. Será um prazer atender os irmãos no ano 2022. O nosso WhatsApp está aqui. Tem um link aqui para você acessar e também entrar em grupos de professores aí no WhatsApp. Enfim, tem muito conteúdo aqui para abençoar a sua vida e será um prazer estar com você, com a sua igreja, no seu evento em 2022. Pegue sua revista, Bíblia, lápis e caneta e vamos para a lição 9, classe de juvenis, o sacrifício do Redentor. O texto em destaque da lição está em Lucas 23 e 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ok? Esse é o nosso texto aqui em destaque. Lembrando que temos um link aqui com material de apoio em PDF. Abre esse link aí, você vai ver todo o conteúdo que nós preparamos, que a igreja de Criciúma, prepara. Não perca também aí a oportunidade de entrar, acesse o blog da irmã Adália Helena, adaliahelena.blogspot.com, tem muito material. Portal EBD tem muito conteúdo para ajudar na preparação de sua aula também. E essa semana eu vou gravar a dinâmica da cruz, você não pode perder. Então inscreva-se, ative o sininho de notificações, meu irmão, e ajude o canal a crescer, porque o canal crescendo significa que a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas, como temos ajudado você. Eu creio que é por isso que você está aqui. Introdução. Como eu já disse, não vou ficar lendo revista, eu vou pontuar aqui algumas coisas, até porque a gente escreveu um conteúdo para agregar aquilo que já está na lição. O sacrifício no Calvário foi o ponto alto da história da humanidade. O nascer da salvação, relevante como amor e único como a vida. Era o fim da estrada do Redentor e o começo da nossa, não é? Como filhos de Deus. Jesus não tinha essa responsabilidade. Poderia ter descido da cruz. Por que ele não o fez? Por que ele não o fez? É isso que a gente vai dar uma olhada na nossa lição no dia de hoje. A cruz é onde Deus perdoou os seus filhos. Anote aí. A cruz é onde Deus perdoou os seus filhos. Deus colocou nossos pecados sobre seu filho e nele os puniu, porque Deus é justo, ok? Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como pecador para que Cristo nos fizesse aceitáveis para Deus. Não é? Muito importante aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não é? Então Deus fez com que o nosso pecado, é por isso que Isaías 53, mas ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Enfim, muito bem? Tópico 1. A última noite do Redentor. Jesus, na última reunião com seus discípulos antes de morrer, estabeleceu a ceia do Senhor e falou sobre muitas coisas. Ele sabia o que iria acontecer. Gente, ceia é ordenança. Amém? Você que lidera departamento precisa, com urgência, conversar sobre isso com os jovens e adolescentes que são batizados. Tá? Encorajá-los a participar da ceia.
Ah, mas eu estou errado, eu pequei, então. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É o autoexame que leva ao arrependimento, que leva à confissão, purificação, santificação, participação na ceia do Senhor. Certo? Então Jesus deixou muito claro, a ceia é uma ordenança, batismo também é ordenança. Jesus sempre deixou claro o propósito de sua existência como ser humano. Em João 10:18, eu acho muito lindo que ele diz assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então Jesus estava determinado a cumprir o propósito de sua encarnação, que era morrer em nosso lugar. Provavelmente o que mais mexeu com as suas emoções é que o momento crucial de sua existência terrena estava para acontecer, quando se entregaria para nos resgatar da condenação e escravidão do pecado, e para isso levaria todo o nosso pecado, que é exatamente o que afasta o homem de Deus. E por isso na cruz ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Então, aquela separação entre Adão e Deus, lá no Jardim do Éden, Jesus teve que passar por aquilo, sem nunca ter pecado, por causa dos nossos pecados. Ele teve que sentir esse afastamento, porque Deus é santo. Então, pela primeira vez, o filho viu o pai à distância, o filho ficou distante do pai. Humanamente falando, precisamos ter essa percepção. Importância da morte de Cristo no texto dos evangelhos. Normalmente, as biografias gastam quase que todo o espaço descrevendo a vida do biografado, não a morte. Contudo, nos evangelhos, a Semana da Paixão ocupa cerca de 50% em João, 25% em Lucas. Então ele está dizendo aqui que numa biografia você fala muito mais sobre vida do que sobre morte. No caso de Jesus, fala-se quase que mais da metade, no caso aqui do Evangelho de João, da morte do que sobre vida. Se todos os dias do ministério de Cristo fossem descritos na mesma proporção nos últimos dias, ocupariam 8.400 páginas. Assim, a morte redentora de Jesus é o tema principal dos evangelhos. Tudo segue para esse momento. É a principal razão da encarnação. Vamos olhar? Marcos 10:45. Porquanto o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é a principal razão da encarnação de Jesus. Vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 2. Tem Bíblia aí, irmão? Vai anotando aí. 2, versículo 9. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Então, a principal razão da encarnação de Cristo era a sua morte, porque através de sua morte ele nos trouxe vida. Ei, essa aula é para o professor vibrar, irmão. O professor tem que dar essa aula com vibração, com entusiasmo, aquilo que vem de dentro, aquilo que vem da alma. Razões pelas quais Jesus deveria morrer. Você pode anotar isso aí, levar para a sala de aula, isso é muito importante. A hostilidade declarada dos líderes judeus, está lá em Marcos 3:6. As profecias do Antigo Testamento que falavam do Messias que viria, e Jesus veio para cumprir suas promessas. E por um ato de livre escolha, como consequência de um projeto de salvação estabelecido na eternidade. 1 Pedro 1, do 18 ao 20. O Cordeiro já tinha sido oferecido antes da fundação do mundo. O que acontece aqui nos evangelhos, descrito nos evangelhos, há mais de 2000 anos atrás, é a manifestação de uma entrega que já tinha sido feita na eternidade. Ok? É a parte visível do plano. Mas Jesus já tinha sido entregue, ele já tinha sido oferecido. Não é? Então Jesus não foi vítima de um sistema, nem mártir. Tá? Mateus 16:21 e Lucas 12:50 falam da necessidade de sua morte.
Então ele precisava morrer. Era necessário que ele morresse, alguém precisava morrer. Leia Hebreus, capítulo 9. Leia Hebreus, capítulo 9, para você entender um pouco. Olha o que diz o 11, ó. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Leia Hebreus todinho, 8, 9, 10, ele vai falar do sacrifício de Cristo, que é definitivo. É fantástico essa leitura. Então era necessário que Cristo morresse. Cristo morreu por nós. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi uma coisa altruísta e não egoísta. Ele não fez por ele. Ele não precisava, gente. Ele fez por nós. Para que com esse ato ele pudesse nos trazer de volta para Deus. Por favor, anote. Efésios 2, leia do 1 até o final. Você vai ver que Cristo nos reconciliou com Deus. Ele morreu por nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. A nossa morte. Jesus não nos trata de acordo como nós o tratamos. Não. O mais interessante entre Judas e Pedro e o relacionamento deles com Jesus está na forma como Jesus os escolheu e os amou, mesmo sabendo de todas as suas fraquezas. Aliás, todos os apóstolos tinham fraquezas. E a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Por quê? Jesus escolheu Judas sabendo que o trairia. Jesus escolheu Pedro sabendo que Pedro negaria. Jesus escolheu todos eles. Por quê? Porque Jesus não escolhe os melhores, mas ele melhora aqueles que escolhe. Eu vou tentar colocar um link aqui. E se você estiver assistindo a aula aqui até agora e não se inscreveu ainda, inscreva-se, meu irmão, e ative o sino de notificações. E me lembra aqui nos comentários para eu saber que você está assistindo a aula aí até o final. Eu quero colocar um link aí de um vídeo falando sobre a crucificação de Jesus. Um médico legista, ele vai falar sobre as últimas horas de Jesus. Ou seja, de uma percepção médica, como enxergar tudo que Jesus sofreu. É muito interessante. Muito bem. O julgamento. Quem matou Jesus? O julgamento. Olha só. Veja. Os líderes religiosos se reuniram. Você sabe que o julgamento de Jesus, ele teve estas duas questões. Ele foi um julgamento religioso e depois ele foi um julgamento político. Não é? Por quê? Porque os líderes judeus, eles não aceitaram, como não aceitam até hoje, que Jesus era o Messias. Então eles criaram todo ali um cenário para dizer que Jesus estava blasfemando. Ele falou que destrói o templo, em 3 dias reedifica. Não é? Então eles criaram ali. Pilatos, que é o braço político desta teia toda, não é? No Império Romano, os governadores, eles tinham que manter a paz a todo e qualquer custo. Então, para não haver tumulto entre os judeus e para agradar os judeus, Pilatos atende, não é, ali, sem questionar, sem um julgamento justo, até porque eram judeus entregando um judeu, não é? Por que um julgamento justo, eu digo? Porque o julgamento e a execução de Jesus, humanamente falando, era o pior tipo de castigo dado ao criminoso mais cruel. Era a cruz. Era o instrumento de tortura mais agonizante que tinha. Até o jeito como
as pessoas eram crucificadas, não eram crucificadas em pé. Não, tá certo? Então, a ideia era sufocar. A pessoa, na verdade, ela morria sufocada, porque ela era crucificada meio que agachada na cruz. Ela não era crucificada assim, não. Ela era crucificada, o corpo da pessoa ficava, sabe, de maneira que para ela respirar, embaixo do pé dela tinha que, como um calça, ela tinha que fazer um esforço com as pernas para poder aliviar o pulmão e conseguir encher de ar e respirar. É por isso que eles vão lá e quebram as pernas daqueles ladrões. Aquilo ali acelerava a morte, mas deixava a morte mais agonizante, porque ao quebrar as pernas eles não conseguiriam erguer o corpo para respirar. Então morria-se, não por causa dos pregos, não por causa dos chicotes, morria-se por falta de ar, na maioria das vezes, por sufocamento, por asfixia, alguma coisa nesse sentido. Depois de... né? Agora, Jesus foi maltratado muito mais do que qualquer outro. Nada é dito, eu não sei aí os historiadores, se aqueles ladrões que foram pendurados com Jesus, eles também foram chicoteados. A Bíblia só diz que e crucificaram junto com ele 2 ladrões. Isso para mostrar que essa era uma prática comum. Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. Não, isso era prática comum. O império fazia isso. A cruz, ela faz parte da história da humanidade muito antes de Jesus. Existia, inclusive, outros formatos de cruz. Leia o livro A Cruz de Cristo, de John Stott. É extraordinário para você entender por que a cruz é o símbolo da nossa fé. Não é? A cruz era a mais cruel e vergonhosa forma de punir alguém. Só para você ter uma ideia, um cidadão romano, ele sequer pronunciava a palavra cruz. Jamais um cidadão romano foi crucificado, seria crucificado, porque era algo extremamente humilhante. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. De acordo com a fé cristã, através da morte de Jesus na cruz e da ressurreição, todo aquele que crê pode obter a salvação e a vida eterna. Não há evangelho sem cruz. Evangelho é cruz. E a cruz é o símbolo do evangelho. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Nós somos chamados não apenas para reinar com Cristo, mas sofrer com Ele. Assim como Ele sofreu por nós. A redenção e o resgate da humanidade por Jesus Cristo. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados, Efésios 1:7, a justiça, Romanos 5:17 e a vida eterna, Apocalipse 5:9-10. Ele se tornou a nossa redenção, a nossa própria liberdade, mesmo que isso tenha significado por um pouco de tempo perder a sua própria liberdade e vida. Por amor ele se entregou, se ofereceu em nosso lugar. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem um quiz da lição. 3 perguntas para você mandar lá no grupo, para eles irem respondendo ao longo da semana. O que significa redentor? O que a cruz representa? E por que a cruz é símbolo do cristianismo? Amém, meus irmãos? Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.